Uma imensa quantidade de Feron irrompeu no topo da Montanha da Morte. O espaço ao redor foi quebrado como espaço fragmentado espalhado por toda parte no pico da montanha. A montanha inteira começou a tremer, mas levou apenas alguns segundos antes de se estabilizar. Uma grande quantidade de Feron se espalhou por toda parte e podia ser sentida em toda a região central. A pressão que isso trouxe para os arredores era irreal. Os membros do Salão do Poder não puderam deixar de olhar com admiração. Nosso imperador! Viva o imperador! Era a energia de seu imperador, o imperador sem divindade. O único ser abençoado que vai contra o mundo. Isabela, Franklin, Sten e o resto da Astros olharam gravemente para o topo. Não era um bom sinal para eles. Onde está Alice? Isabela murmurou preocupada. Ela estava preocupada com Alice, embora sua condição não fosse boa. Se os galhos das árvores não desaparecessem há alguns minutos, ela não saberia o que aconteceria com ela. Bum! Uma forte explosão ocorreu perto do topo da montanha. Isabela olhou para cima e viu várias figuras flutuando no ar. Cada uma delas possuía uma aura mais forte que ela. Isso é ruim. Todos estão no reino das algemas, ela murmurou para si mesma. Ela era apenas uma Rank S e teria dificuldade se uma luta começasse novamente. Além disso, ela não era especialista em combate corpo a corpo. Tudo o que podia fazer era atacar furtivamente seus oponentes. Isabela olhou para os outros membros da Astros. Ela descobriu que também estavam exaustos. Não há dúvida de que seriam aniquilados. As figuras que flutuavam perto do topo da montanha eram todas membros do Salão do Poder. Eles não eram membros comuns. Eles eram Lord Dramuz e os outros que Solta lutou na capital real do Reino Eiro. Eles desceram lentamente e isso fez o coração de Isabela pular um pouco. Ela se sentiu nervosa porque não sabia como poderia proteger a Astros contra essas pessoas. Os outros membros do Salão do Poder foram para o outro lado enquanto um se dirigia em sua direção. Eu tenho que fazer isso. Não há outra escolha. Isabela disse para si mesma. Ela se preparou para o pior. De repente, uma aura extremamente densa explodiu atrás do grupo. Bum! Isabela rapidamente virou a cabeça e viu que dezenas de membros da Astros foram surpreendidos. Um enorme monstro saiu da poeira. Era um monstro humanoide com energia avassaladora fluindo de seu corpo enorme. O monstro não se incomodava em olhar para as outras pessoas. Em vez disso, concentrou sua atenção no topo da montanha. Tudo! Cada vez que dava um passo, o chão tremia ligeiramente. Ele avançou como se nada pudesse detê-lo. Isabela olhou para o monstro enquanto ele passava diante dela. Ela nem se atreveu a se mover ou fazer um som, pois seu instinto lhe dizia que ela morreria instantaneamente no momento em que desse nos nervos desse monstro. Um membro do Salão do Poder olhou para o monstro friamente. Ele perguntou, você é um dos subordinados de nosso imperador? O monstro riu e disse, não fode. Não sirvo a nada além de mim mesmo, então vaza do meu caminho. Você. Por que você está tentando nos atrapalhar? Um membro do Salão do Poder estreitou os olhos. Parece divertido fazer isso. O monstro riu antes de dar um passo à frente. Seu Feron se espalhou criando um campo circular ao seu redor que se expandiu para fora. Bum! Você é muito fraco. O monstro disse uma última vez antes de atacar o membro do Salão do Poder. O inimigo estava confiante, mas foi estraçalhado imediatamente. O monstro à sua frente era incrivelmente poderoso. Ele não! Sten e Franklin foram libertados dos galhos depois que Alice destruiu o núcleo no porão subterrâneo. Embora tenham sido libertados, ainda estavam exaustos enquanto Dryden ainda tinha alguma energia com ele. É um pouco inesperado que Ragnis tenha falhado, mas não importa. Seu esforço será recompensado. Nosso imperador está de volta. Dryden riu loucamente ao sentir o Feron no topo da montanha. Não há dúvida de que seu imperador assumiu com sucesso o receptáculo. Mais um passo e o corpo real de seu imperador emergiria desta terra mais uma vez. Sten e Franklin pareciam exaustos. Suas chances de vencer esta batalha eram de menos de 50% com sua condição atual.
Mas Sten se sentiu extremamente mal ao detectar vários níveis de energia fortes perto do pico da montanha. Ele tinha certeza de que o velho Franklin também podia sentir isso. Se essas pessoas vieram aqui, só há um resultado: a derrota deles. Velho, você ainda pode lutar? Perguntou Sten. Pergunte a si mesmo. Ainda posso lutar até o fim. Franklin respondeu. Então, devemos apostar tudo aqui. Sten sorriu. Esse sempre foi meu plano desde o início. Franklin sorriu amplamente. Ambos correram para a frente. Drairin estreitou os olhos em aborrecimento. Ele podia ver que esses dois ainda tinham vontade de lutar. Ele ficou com raiva e rapidamente lançou um raio contra eles. Sou vós! Sten bloqueou enquanto Franklin foi para o lado e atacou Drairin. Drairin estalou a língua e deu um soco, mas Franklin antecipou, pois sabia que o oponente não os estava levando a sério. Ele deu um passo para o lado quando ambas as mãos se transformaram em enormes lâminas. Então, as balançou repetidamente em seu oponente. Dengue! 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 Seu merda! Drairin praguejou ao bloquear todos os ataques de Franklin facilmente. Bum! Sten arregalou os olhos. Os dois estavam exaustos e literalmente tinham 1% de vitória contra esse oponente. Mas ele tinha que lutar mesmo que perdesse. Antes que pudesse reagir, Drairin saiu da fumaça e chegou na frente dele. Drairin carregou uma enorme concentração de energia em sua mão antes de jogá-la em Sten. Sou vós! De repente, uma figura apareceu e rapidamente dispersou o poderoso ataque. Esta figura era uma mulher vestindo uma armadura com uma espada na mão. Ela olhou para Sten e disse, você pode ir com calma. Já chegamos. Tudo! Tudo! Ao mesmo tempo, várias figuras apareceram ao redor de Sten. Todos usavam armaduras completas. Sten olhou para eles e deu um suspiro de alívio. Os guerreiros dos campeões de Atena finalmente chegaram. Ele até quis reclamar, mas não conseguiu por causa do seu estado. Esses guerreiros deixaram a cidade Katoi antes da Astros, mas Astros foi a primeira a chegar na Montanha da Morte. Bem, ele estava feliz que o reforço chegou. Vê você! Quem é você? Gritou Drairin. Eu sou Ibis, líder do 6º grão de guerra do 3º conjunto da divisão de Palas. A mulher disse em um tom forte enquanto encarava Drairin. Uma líder de grão. Drairin inconscientemente deu um passo para trás enquanto arregalava os olhos em choque. Por outro lado, Alexander também havia chegado. Ele estava sozinho e atrás dele estavam os cadáveres dos membros do Salão do Poder. Eles tentaram detê-lo, mas ele não era um especialista comum. Ele desmantelou um grupo de 50 pessoas com 10 no reino da primeira algema e 3 especialistas no reino da segunda algema em apenas alguns minutos. Agora, ele estava olhando para a figura que descia da montanha. Ele balançou a cabeça e sorriu. Você está aqui para me impedir. A voz de Alexander viajou pelo ar mais rápido que o som normal. Rapidamente chegou a figura. Este homem não era outro senão Lord Dramus, um dos especialistas que Solta lutou na capital real do Reino Eiro. Se você não veio aqui para o ritual, vou deixá-lo sozinho, mas se você vier aqui para perturbá-lo, serei forçado a matá-lo. Lord Dramus disse. Você acreditaria em mim se eu dissesse que vim aqui para me juntar a você? Alexander perguntou com um sorriso. Não, Lord Dramus respondeu imediatamente. Então, perguntou, estou curioso para saber de onde você veio. Tenho certeza de que já causamos a queda de todas as grandes potências em outras regiões, então existem apenas alguns grupos que podem se opor a nós. Eu estou sozinho. Alexander respondeu calmamente. Eu sou o suficiente, então vamos começar isso. Venha. Lord Dramus ergueu as mãos enquanto sua aura se expandia como um maremoto. Cuidado, estou indo com tudo desde o início. Se você não tomar cuidado, vai morrer antes que se dê conta. Assim que Alexander disse essas palavras, uma vasta aura saiu de dentro de seu corpo. A enorme quantidade de energia elemental irrompeu como um tsunami que queria engolir tudo.